Fala família, tudo tranquilo? Eu sou o Bruno de Paula e esse é o nosso mini curso, o básico da matemática para o Enem. A nossa ideia aqui é construir uma base sólida para você conseguir avançar no estudo para o Enem de forma tranquila, de forma confiante. Apesar do nome desse curso ser o básico que eu preciso saber de matemática, isso daqui vai me ajudar nas questões que são hiper fáceis, as questões médias e as questões difíceis da sua prova. Porque muitas vezes a gente está estudando, eu entendo extremamente o log, trigonometria, função do segundo grau, mas eu não sei passar para o outro lado, eu não sei multiplicar um número com vírgula, eu não sei dividir com vírgula. Então o objetivo do nosso curso é construir essa base sólida. Tranquilo? Segue o vídeo aí para nossa aula. Tamo junto. Você está vendo o tema dessa aula? Isso aqui, obviamente, cai em todo o Enem, em, sei lá, 10 questões por Enem, não de forma direta, mas vai aparecer ali numa questãozinha de geometria, numa questãozinha de escala, numa questãozinha de proporção. Irmão, isso aqui cai o tempo todo. E eu sei que isso aqui também vai aparecer em física, isso daqui também vai aparecer em química. Você precisa saber muito disso. Isso daqui é a base para muitas questões. E às vezes você sabe a parte difícil, mas não sabe isso. Então esse é o seu momento. Vamos brilhar. Primeira coisa que eu quero fazer é te dar um bizu. Tem dificuldade para memorizar aquela tabelinha? Porque o objetivo aqui é trabalhar a tabelinha, não tem jeito. O seu objetivo é memorizar aquilo. Você tem que decorar aquela parada. Tá com dificuldade para decorar? Tem um bizu aqui para você. Bruno, não estou com dificuldade para decorar. Tem dificuldade para fazer conta. Então me acompanha aqui nos próximos passos. Show? Mas vamos lá, Bruno. Que lance é esse de cagadão de cima? Não fui eu que produzi essa parada. Isso daqui eu aprendi na minha época de estudante, eu estou repassando para vocês. Qual é a nossa ideia aqui, cara? A gente pegar a figurinha do nosso amigo Pombo. Pombo, Richarlison, Bruno? Não, não é desse Pombo que a gente está falando. A gente está falando daquele cabeçudinho que fica voando e ele faz poucas coisas no dia a dia. E uma delas ele faz muito bem, que é cocô. Tá? E esse cocô que ele não faz andando no chão, meu parceiro. Eu nunca vi um pombo fazendo cocô igual cachorro, levantando uma patinha e fazendo cocôzinho assim. Não, ele vai fazer o cocô quando ele estiver onde? Em cima de alguma coisa. Então toda vez que ele dá um cagadão, é de cima. Você vai memorizar isso. Eu sei, porque isso te traumatizou, porque essa piada é horrível. Cagadão de cima. Se te traumatizou até agora, espero porque vai acontecer aqui nesse momento. K, H, dão, de cima. Esse é o nosso cagadão de cima. Isso é absurdo, tá? Bruno, é absurdo você estar postando um vídeo desse na internet. É, irmão, mas eu aprendi também foi na internet, na minha época de estudante. Cagadão de cima. Repara que esse Mzinho aqui, ele tá no meio da parada. A gente chama ele de unidade central, tá? É a nossa unidade aqui que vai ser a que vai guiar tudo. Todo o resto vai ser um múltiplo ou submúltiplo. Quando a gente está pensando em comprimento, no nosso sistema internacional de medida, nossa unidade central, ela vai ser um metro. Uma vez que esse metro está aqui, você vai acrescentar ele em todo mundo. Daí nasce o quilômetro, o hectômetro, decâmetro, ruim pra caramba, decímetro, centímetro e milímetro. Do que vai aparecer no Enem, Bruno? O que você acha que pode ser interessante aí? Cara, aparece com certeza metro, né? Decímetro, centímetro, milímetro, quilômetro. Hectômetro e decâmetro aparece muito pouco. E geralmente quando aparece nos vestibulares, ele mesmo menciona qual a relação com o metro, por exemplo. Seu objetivo aqui, cara, é simplesão. É compreender que toda vez que eu preciso avançar para a direita, eu vou acrescentar uma casa, ou seja, eu vou multiplicar por 10. Vou colocar isso aqui de uma outra corzinha. Ó. Toda vez que eu for para a direita, eu multiplico por 10, eu acrescento uma casa. Então, qualquer passo aqui que eu der para a direita, eu multiplico por 10 e acrescento uma casa. Exemplo, 7,3 metros para centímetro. Então, você vai fazer isso aqui. Ó. Olha como você vai fazer na prática. Acrescenta uma casa. Até aqui tem que acrescentar 2 casas. Você só conta quantas casas você tem que acrescentar quando você for para a direita. Então, 7,3 acrescenta uma casa. Para acrescentar mais uma, tem que jogar mais um zero. Então, isso vai virar 730 centímetros. Padrão, né? 41,4 quilômetros para metro. Vai fazer a mesma coisa. De quilômetro, eu vou até metro. Acrescenta uma, acrescenta 2, acrescenta 3 casas. Então, 414 acrescentei uma. Tem que jogar mais 2 zeros. Beleza, acrescentei 3 casas. Milímetro para decímetro. Pô, Bruno, aí a gente está voltando. Pô, como é que a gente faz quando está voltando? Então, ao invés de você acrescentar uma casa, você volta uma casa. Milímetro para decímetro, eu volto uma, eu volto 2 casas. Para voltar 2 casas aqui, ó, volto uma, vem para cá. Para voltar mais uma, eu vou ter que colocar 0, então vai ficar desse jeito. 0,0332. Obviamente, quando eu faço isso, essa vírgula deixa de existir, porque foi ela que se movimentou. Tá? Bruno, vamos lá, centímetro para quilômetro. Pô, de centímetro para quilômetro é coisa pra caramba. Volta uma, volta 2, volta 3, volta 4, voltam 5 casas. Volta uma, volta 2, volta 3, volta 4, volta 5 casas. A vírgula vai parar aqui. 0,18 quilômetros. Tem algum outro jeito de fazer isso? Sim, tem. Cara, mas esse é o mais prático.
Mas se você quiser algum jeito, a gente pode entender o seguinte. De metro para centímetro, 1, 2. Eu estou multiplicando por 10, estou multiplicando por 10. Então, eu pego 7,3 e multiplico por 10 ao quadrado. De metro para centímetro, multiplico por 10 ao quadrado. De quilômetro para metro, multiplica por 10, multiplica por 10, multiplica por 10. Então, é 41,4 vezes 10 ao cubo, porque eu multiplico por 10 3 vezes. Show? Beleza, Bruno. E na divisão? Beleza, Bruno. E quando a gente está passando para a esquerda, o que a gente faz? Então, ao invés de multiplicar, eu estou dividindo. Então, por exemplo, aqui nesse cara que eu estou passando de milímetro para decímetro, eu divido por 10 e divido por 10. É a mesma coisa que pegar, então, o número que era 3,32 e dividi-lo por 10 ao quadrado. Só que dividir por 10 ao quadrado é equivalente a multiplicar por 10 elevado a menos 2. Então, toda vez que eu estou indo para a esquerda, eu vou multiplicar por uma potência de 10, só que com expoente negativo. Vamos lá. Centímetro para quilômetro. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele é equivalente a pegar o 18.000, multiplicar por uma potência de 10, só que eu estou indo para a esquerda com expoente negativo. Então, esse resultado é equivalente a esse. Esse resultado é equivalente a esse. Eu acho mais prático escrever sempre desse jeito. Tem gente que gosta muito de escrever desse jeito, que se aproxima muito com uma... Tem gente que gosta de escrever desse jeito, que se aproxima muito com uma notação científica. Tá? Funciona pra caramba. Esse daqui é o prático, esse daqui é o que a gente usa para fazer as contas. Chegou no momento em que a galera começa a cometer uns errinhos bem bobos. Tá? Um errinho que, cara, parece que o pessoal fala o seguinte: pô, foi muito fácil isso que ele acabou de falar. Daqui pra frente eu posso ignorar, mas não, irmão. Daqui pra frente é onde a parada fica sinistra. E aqui, isso aqui vai ser cobrado possivelmente em questões fáceis. No Enem, eu quero acertar as questões fáceis. Como é que você vai fazer aqui? Primeiro, você vai jogar o cagadão de cima de novo. Cagadão de cima. Você sempre vai fazer o cagadão de cima. Mas, Bruno, aqui a minha unidade de medida, ela é metro quadrado, porque a gente está falando de área. São duas dimensões. É metro vezes metro. Sim. Então, aqui no meio vai ser metro ao quadrado e a gente vai acrescentar m quadrado em todo mundo. Então, vai ser quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decímetro quadrado, milímetro quadrado, tudo ao quadrado. Fechou? Então, se eu quero passar de metro quadrado para centímetro quadrado, eu vou perceber o seguinte, ó. Daqui para cá, eu vou andar duas casas, o que seria o equivalente a multiplicar por 10 ao quadrado, ou mesma coisa que multiplicar por 100, e daqui para cá eu vou acrescentar mais duas casas. Ao todo eu vou andar 4 casas. Significa que eu vou ter um acrescido de 1, 2, 3, 4 casas. Então, 1 metro quadrado são, na verdade, 10.000 centímetros quadrados. Então, muito cuidado com isso, tem que ter extremo cuidado. Cada vez que eu for andar para a direita, eu acrescento 2 casas. Cada vez que eu voltar, eu volto 2 casas. Beleza? Aqui, cara, quilômetro quadrado para metro quadrado. Vamos embora, vamos ver aqui. Cada vez que eu avanço para a direita, eu vou andar 2 casas. Então, daqui para cá, 2. Daqui para cá, mais 2. São 4 até agora, né? 2, 4, 6. Eu preciso acrescentar 6 casas ao todo. 1, 2. Então, até aqui, eu já andei 2 casas. Como eu tinha que acrescentar 6 casas, eu já andei 2, faltam 4. Então, eu acrescento 4 zeros. Pô, Bruno, mas quando você vai fazer essa transformação, o número começa a ficar muito grande, porque você está andando de 2 em 2, cara, vai ficar muito grande mesmo. Tem que ver quando for o cubo, pô, aí a parada explode. E na hora de voltar é o mesmo esquema, vou deixar assim para poder ver a tabela. De milímetro quadrado para decímetro quadrado, a gente vai voltar 2, 4 casas. Então, a gente volta 4 casas agora. 1, 2, 3, 4. Voltei 4 casas, a vírgula vai parar aqui. Quando ela para aqui, vai ficar 0,7. Então, 7.000 milímetros quadrados é a mesma coisa que 0,7 decímetros quadrados. Centímetro quadrado para hectômetro quadrado. Centímetro quadrado para hectômetro quadrado. Vamos voltar 2, 4, 6, 8. Eu volto 8 casas, é casa pra caramba. Então, daqui para cá, eu já voltei uma. Então, para voltar 8, eu tenho que acrescentar, então, 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Então, a vírgula ela vem parar aqui. Bruno, confere aí comigo, confira. Ó. A nossa vírgula estava aqui porque é o número inteiro. Quantas casas eu andei? Eu tenho que andar 8, né? De centímetro quadrado para hectômetro quadrado são 8 casas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certinho. Você também pode arriscar os números entre a vírgula antiga e a vírgula nova, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, bateu certinho, então o nosso número está coerente com o resultado. Belezinha?
Vamos para o próximo? Volume, metro ao cubo, são 3 dimensões, é metro vezes metro vezes metro. O que você faz? Dá o cagadão de novo. Cagadão de cima. Bruno, só que agora a unidade central é metro ao cubo. Show, meu parceiro. Joga metro ao cubo aí em todo mundo então, pô. Todo mundo aqui vai ter metro ao cubo. A unidade central é metro ao cubo. E agora adivinha? Você vai andar de quantas em quantas casas? Fala para mim aí. De 3 em 3, isso aí. Para a direita acrescenta 3. Para a esquerda você tira 3. Sempre de 3 em 3 casas. Agora, para passar de um lado para o outro, eu estou multiplicando por 1000. Para passar para a minha direita. Ou, mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a 3. Se você estiver voltando, o que você vai fazer? Você está dividindo por 1000. Ou, a mesma coisa, dividir por 10 elevado a 3. Ou, a mesma coisa, multiplicar por 10 elevado a menos 3. São operações equivalentes todas essas que eu escrevi. Beleza? Vamos lá. Metro cúbico para decímetro cúbico. Daqui para cá eu acrescento quantas casas? Uma? Não, 3, né? Então eu acrescento 3 casas. Então 1 metro cúbico é equivalente a 1000 decímetros cúbicos. Pô, Bruno, mas aí vai ficar sempre ou muito grande ou muito pequeno. É isso mesmo. É exatamente isso. Beleza? 18,3 decímetros cúbicos para milímetros cúbicos. Daqui para cá eu acrescento 3, acrescento mais 3, acrescento 6 casas, irmão. Então, acrescentei uma, tem que jogar 5 zeros, então. 1, 2, 3, 4, 5, para o todo andar 6 casas. Fechou? Vamos lá. Centímetro cúbico para metro cúbico. Eu volto 3, eu volto 6 casas. Corta 6 zeros aí, vê se dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou certinho. 4 metros cúbicos. E uma mais chatinha, decâmetro cúbico para hectômetro. Eita, hectômetro cúbico. Eu volto 3 casas. Daqui para cá eu já voltei uma, tem que voltar mais 2, então. Acrescentar 2 zeros. Vai dar certinho aqui pra gente. Bruno, precisa nem falar, né? Dou o cagadão de cima. É isso. Então aqui, ó, você vai fazer a mesma coisa. Cagadão de cima. Só que aqui, esse cagadão de cima é só para você decorar, cara, quem são esses prefixos. A nossa unidade de medida agora, ela é o litro. Então eu vou tirar esse M, vou botar um L e vou acrescentar um L em todo mundo. São nomes estranhos, tá? A maioria das vezes. Quilolitro, hectalitro, decalitro. Aí, ó, muito útil, aparece demais. Litro. Decilitro, quase não vejo. Centilitro também não. E o outro é mililitro ou ml, né? No dia a dia a gente chama de ml. E aqui, para passar de um lado para o outro, você está vendo alguma potência aqui? Não. Está vendo algum expoente? Não tem nenhum expoente. Então você vai andar de 1 em 1. Quando não tem nenhum expoente, o expoente é 1, né? Você não vê litro ao quadrado, litro ao cubo. Então você sempre vai andar de 1 em uma casa. Litro para mililitro, 1, 2, 3 casas. 1000. Ah, você tá ligado já, né? Pô, vai comprar ali um refrigerante de 2 litros, quantas ml ele tem? 2.000 ml. Esse é o bizu. Vai comprar um refrigerante de 3,3 litros, ele tem o quê? 3.300 ml. Essas transformações, elas são importantes você saber fazer de cabeça, tá? Isso está no nosso dia a dia. Decilitro para quilolitro, eu vou voltar 1, 2, 3, 4 casas. Volto 4 casas, ó. Aqui eu voltei uma, tem que acrescentar então mais 3 zeros. Vai ficar 0,00773. Voltei 4 casas ao todo. Padrãozinho, beleza? Agora que é o ponto-chave. A relação entre volume e capacidade. Existe uma relação direta e essa daqui é a nossa relação de uma troca assim, a troca mais rápida possível. A gente entender que dentro de 1 decímetro cúbico cabe 1 litro. Essa relaçãozinha aqui é a primeira relação de todas. E eu coloquei pra gente já o cagadão de cima de cada um deles. Já coloquei aqui, ó, a tabelinha de transformação para cada um deles. Então eu estou dizendo para você que quando você está aqui, 1 decímetro cúbico, eu tenho exatamente, deixa eu tentar botar aqui bonitinho, eu tenho exatamente 1 litro. Essa relação, ela existe aqui. E agora, cara, existem outras relações que vão aparecer pra gente que pode ser muito interessante que você tenha decorado. Isso vai te facilitar muito nas contas. Que é, por exemplo, 1 metro cúbico. Só que 1 metro cúbico, imagina comigo, 1 metrinho cúbico aqui. Se eu quisesse transformar para decímetro cúbico, daqui para cá, eu não teria que acrescentar 3 casas? 1 metro cúbico para decímetro cúbico não é equivalente a 1000 decímetros cúbicos? E 1 decímetro cúbico é 1 litro, né? Então 1000 decímetros cúbicos vão ser quantos litros? 1000 litros. Então, 1 metro cúbico ele vai ser equivalente a 1000 litros. Pô, Bruno, você tá de brincadeira. Não tô. E aqui eu tenho uma parada que eu consigo relacionar isso visualmente. Eu consigo enxergar isso visualmente. Mas vamos para o próximo. Devagar. Quando eu tenho 1 centímetro cúbico, eu quero tentar entender a relação desse centímetro cúbico com alguma coisa dessa nossa tabela. Vamos lá. Para você pegar de centímetro cúbico e você passar para decímetro cúbico, eu tenho que voltar 3 casas.
Então é como se eu pegasse o 1 e dividisse por 1000, não é isso? Isso vai aparecer em decímetro cúbico. Só que eu já sei que decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 sobre 1000 litros. 1 sobre 1000 litros significa que eu estou falando de quem? Eu estou falando do ml. O ml, que é o litro dividido por 1000, é a milésima parte do litro. Então, isso daqui é equivalente a ter exatamente 1 ml. Essas são as outras duas relações que eu possuo. Se você parar para observar, quando você está no decímetro cúbico, quando eu venho para cá, eu estou andando 3 casas de uma vez, não é? Anda 3 casas aqui no litro. Vai vir 1, vai vir 2, vai vir 3. E foi exatamente aqui que a gente veio parar. Ó. 1 metro cúbico é equivalente a 1 quilolitro. Lembra? 1 quilolitro, mesma coisa que 1000 litros, apesar da gente não usar o quilolitro. Tranquilo? E 1 centímetro cúbico, quando eu venho para cá, eu também estou mexendo em 3 casas. Quando eu venho para cá, 1, 2, 3. Para mexer em 3 casas, eu estou parando exatamente aonde? Estou parando exatamente no ml. Tudo bem que a gente não usa muito essa relação, a gente vai usar direto aqui o 1000 litros, mas essa relação ela existe de uma forma lógica. Bruno, você falou que tinha uma ideia ali para poder falar de 1 metro cúbico. Sim. Quando eu era mais novo, eu decorava com muito mais facilidade o metro cúbico. Muito mais facilidade do que o decímetro cúbico, por exemplo. Por quê? Porque antigamente a gente tinha uma caixa d'água muito visível em casa, que era uma caixa d'água cinza, de amianto. E essa caixa d'água, ela vem escrita aqui, ó, 1000 litros. Caixa d'água de uma casa padrão. Só que essa caixa d'água, ela tinha umas dimensões muito interessantes, porque ela era uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então, eu sempre associei que uma caixa d'água ela é 1 metro cúbico, que é 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Isso é 1 metro cúbico, tá? Visualmente é exatamente isso que é 1 metro cúbico. E dentro desse 1 metro cúbico cabia 1000 litros, que era o que estava escrito dentro da caixa. Então, essa relação para mim ela sempre foi muito direta, foi sempre muito lógica. Já essa aqui de cima, como é que eu enxergava? 1 decímetro cúbico é uma caixa de 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro. Só que 1 decímetro são 10 centímetros. Então é como se eu tivesse uma caixa de 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros. E assim, numa aproximação muito grotesca, isso daqui é uma caixa de leite. E uma caixa de leite tem quantos litros? 1 litro. Então faz sentido que 1 decímetro cúbico seja igual a 1 litro. E aqui para o centímetro cúbico não tem nenhuma relação que eu conheça visualmente. Mas saber essas duas aqui já é bom pra caramba, já ajuda demais na hora de fazer as contas. Vamos lá. Chegou o momento ali das questões e eu quero fazer essas transformações. Como é que eu faço? Eu sempre vou pegar para aquelas padrões. Por exemplo, decímetro cúbico eu já posso trocar direto por litro. É uma troca que ela é muito rápida. Então eu já posso escrever isso como 7,3 litros. E agora para passar de litro para ml é só andar 3 casas para a direita. Vai ficar 73 mais 2 casas, 7.300 ml. Então eu sempre tento usar alguém como ponte. E a minha ponte geralmente é essa relação aqui de equivalência. Por exemplo, litro para centímetro cúbico. O que eu faço? Eu troco primeiro para decímetro cúbico. Agora, para passar de decímetro cúbico para centímetro cúbico, eu preciso acrescentar 3 casas. Então vai dar 140.000 centímetros cúbicos. Show? Metro cúbico. O que eu vou fazer? Eu quero usar essa ponte. Então a primeira coisa que eu faço é passar para decímetro cúbico. Para decímetro cúbico, vai ficar assim, ó. 15.000 decímetros cúbicos. Só que cada decímetro cúbico é 1 litro, então já posso trocar direto para litro. De litro para centilitro, eu tenho que acrescentar mais 2 casas. Então vai ficar esse resultado, que é a mesma coisa que 1.500.000 centilitros. O resultado é extremamente estranho. 30 ml para metros cúbicos. O que a gente vai fazer? De ml eu vou passar para litro primeiro. Para passar para litro eu tenho que voltar 3 casas. 1, 2, vou voltar mais uma. Vai ficar assim, ó, 0,03. Isso está em litros. Só que litro é a mesma coisa que decímetros cúbicos. Decímetro cúbico para transformar em metros cúbicos eu tenho que voltar 3 casas. Então vou ter que jogar mais 3 zeros ali. Então, esse é o meu resultado. Belezinha? Aqui na descrição eu estou colocando o link para um grupo no Telegram totalmente gratuito, 100% gratuito. Qual é a ideia? A gente está formando um grupo de pessoas que querem melhorar sua nota no Enem, querem melhorar seu desempenho no Enem. Então lá a galera está escolhendo aulas que eu vou postar aqui no YouTube, a gente vai fazer live e eu também vou colocar lista de exercícios. Show? Acompanha comigo.